Quando Jesus vai dizer para Pedro que sobre ele edificaria a sua igreja, a igreja na cabeça de Cristo, não é a igreja na cabeça de muitos hoje. Muitos acham que a igreja é o templo, e muitos têm na cabeça a ideia protestante, ideia evangélica. Eles acham que igreja é CNPJ. No Brasil é mais fácil abrir uma igreja que um boteco. Boteco leva 7 dias, igreja com 3 está funcionando. Então a gente acha que isso é igreja. Mas a palavra que Jesus usa, eclésia, significa assembleia, significa família. E toda família tem um tutor, um provedor, um protetor, aquele que é a cabeça da família. E quem Jesus escolhe para ser no lugar dele o seu vigário, o seu administrador, o pastor do rebanho que é dele? Pedro. Ele muda o nome de Simão para Cefas. Quando ele diz o texto, você lê o texto em grego, ele vai dizer Petros e Petra. Petros o homem, Petra sobre a edificação. Mas Jesus não falou com Pedro em português, tão menos em grego. Ele falou em aramaico. E no aramaico, Cefas é o homem e Cefas é a pedra. Então sobre Pedro, Jesus edificaria a família dele, a igreja dele. É por isso que a primeira leitura, e no estudo bíblico, que você verá o vídeo anterior a esse, nós aprofundamos bastante aqui. Nós temos um cargo que é de administrador, que pertencia a este Sóbina, mas ele, muito avarento, construiu um mausoléu para ele, um túmulo caríssimo, com o dinheiro do povo. Aí Deus diz: você não serve, eu vou tirar você da administração e vou colocar Eusias no teu lugar. Aí ele vai dizer o que estará sobre este homem. Fala, sobre ele estará autoridade, ele será um pai para todos e lhe dará a chave de Davi. Jesus é da descendência de Davi. Na Bíblia, a chave significa poder, poder de abrir, poder de fechar, poder de acesso. Então quando Jesus fala que sobre Pedro ele dará a chave, é aquilo que é lícito, aquilo que é ilícito. Ele como o nosso pai. Por isso que nós chamamos o Papa com este nome. Papa significa pai. E não é apenas a pessoa que está no trono de São Pedro, mas o cargo que ele ocupa, que é um cargo de sucessão. E é por isso que nós católicos, membros do rebanho de Cristo, devotamos ao Papa a nossa obediência, a nossa oração. Lembrando que é um cargo que vai passando. Não foi apenas sobre Pedro a promessa, sobre Pedro e seus sucessores. Santo Irineu tem uma carta aos hereges do século II, onde ele vai dizer que o primado de Pedro me leva à fundação de Cristo. Ele coloca que Pedro morreu, veio Lino, Anacleto, Clemente, Sisto, Gregório, Alexandre, e foi vindo até chegar Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Pedro XVI, Francisco. É um cargo que vai sendo passado, e este cargo é que nós chamamos de vigário de Cristo. A nossa ligação com a igreja que Cristo fundou se dá pela sucessão apostólica, de maneira especial no primado de São Pedro. Esta carta de Irineu do século II nos livra daquilo que muitos querem insinuar, porque não são católicos, que quem fundou a igreja católica foi Constantino, no ano 313, por influência da sua mãe Santa Helena. Constantino nunca fundou nada. Constantino, ele reconheceu como religião oficial do império a igreja que já existia nas catacumbas. Se assim não é, eu tenho uma questão: qual é essa lacuna entre Pedro e Constantino? O que existiu durante 300 anos sustentando a fé e a palavra revelada? A igreja perseguida, a igreja escondida, e que por intercessão de sua mãe Helena, a igreja é reconhecida como oficial de todo o império romano, que é mais que um reino, é um império. Quando Constantino assume a igreja cristã católica como oficial do seu império, a igreja sai das catacumbas e começa então a construção das grandes catedrais. Aquele povo que reunia escondido, agora tem grandes praças, grandes templos. Quem já foi em Roma, certamente visitou 2 locais emblemáticos, porque um tem relação com o outro. O primeiro é a Basílica Vaticana, Basílica de São Pedro. Lá é o túmulo de São Pedro, onde existia até o século III uma capeloca numa montanha, uma das filhas do imperador, que se chamava Vaticana, por isso que o Estado chama Vaticano, porque era no terreno pertencente a ela. Nesta capeloca de São Pedro, Constantino levantou a grande Basílica Constantiniana, que é a primeira Basílica Petrina, que depois, por causa da infiltração e de um terreno meio movediço, a parte do transepto caiu, a Basílica teve que ser jogada no chão,
aí levantaram a atual. Esta é a grande basílica das cerimônias papais, que está ligada ao Panteão. Você vai até a pé passeando pelas ruelas de Roma. Panteão é um templo antigo que vem da época do Império Romano. Era um lugar de vários deuses. É um espaço redondo, cheio de nicho, onde haviam vários deuses romanos. Era um templo revestido de bronze. Quando Constantino eleva a igreja cristã a oficial do Império, todos os templos pagãos, eles foram passados para a igreja. Todos aqueles deuses foram retirados e cada templo foi dedicado a um santo, a patrícia, ou a Virgem Maria. Todo o bronze que havia no Panteão, ele deu de presente na época, no ano 315, para o Papa da época. E o Papa levou todo esse bronze para a Basílica Constantiniana Antiga. Com a queda desta basílica, Bernini, junto com Michelangelo, pegou todo este bronze, derreteu este bronze e fez as colunatas de Bernini. Quem já viu pela televisão a missa do Papa, são aquelas colunas retorcidas que ficam em cima de onde o Papa preside a missa. E embaixo, aquele buraco negro, ali é o túmulo de São Pedro. E o baldaquino de Bernini marca o local exato do sepultamento do primeiro Papa. Eu estou contando isso para você entender que tudo aquilo que a igreja foi fazendo depois de Constantino não foi uma criação, mas foi uma oficialização daquilo que já existia. O Papa é um bispo, é o bispo da diocese de Roma. Tanto que a catedral do Papa, enquanto bispo de Roma, não é a Basílica de São Pedro, é a Basílica de São João do Latrão, que foi um presente para o Papa Bonifácio da família lateranense. É lá que ele ordena os padres, que ele celebra a missa de Quinta-feira Santa, que ele atende como se fossem os fiéis romanos. A Basílica de São Pedro é a igreja dele como Papa, como pastor de toda a igreja. Nós precisamos entender isso para parar com esta bobagem que alguns têm de falar assim: ah, esse Papa eu gosto, ah, esse Papa eu não gosto, isso aqui eu gosto, isso aqui eu deixei de gostar. O que nós temos que entender que a ligação com Cristo não se dá pela pessoa do Papa, mas pelo cargo que ele ocupa. Então não importa se é João Paulo, se é Bento, se é Francisco, importa que o Santo Padre, ele ocupa na igreja esse lugar inerente à história que nos leva a Jesus Cristo.